Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o sistema de arquivos ExtFAT, que significa Extended File Allocation Table. A gente vai começar falando sobre o que é o ExtFAT, depois como ele é usado nos dispositivos modernos, em seguida sobre suas vantagens e desvantagens em relação a outros sistemas de arquivos e, por fim, a conclusão. Primeiramente, o que é o ExtFAT? Como já foi dito, o ExtFAT é um sistema de arquivos projetado especialmente para atender às demandas de dispositivos de armazenamento de grande capacidade, como discos rígidos externos e cartões de memória. Como ele é um sistema de arquivos, ele consiste em uma série de estruturas de dados e algoritmos que permitem que o sistema operacional rastreie os seus arquivos e seus metadados, como o nome, o tamanho e outras características. Ele foi desenvolvido pela Microsoft em meados de 2006 e foi introduzido no Windows 6.0 CE, como a evolução do sistema de arquivos FAT32. Apesar de ser desenvolvido pela Microsoft, hoje ele é usado em diversos sistemas operacionais, como macOS, Linux e o Windows Vista 7, 8 e 10. Bom, ele é usado principalmente em dispositivos de grande capacidade. Ele suporta arquivos de até 16 exabytes, que é da ordem de 2 elevado a 64 bytes, que é uma melhoria significativa em relação ao FAT32, que suportava arquivos somente de até 4 gigabytes. Falando um pouco sobre a aplicação do ExtFAT. Uma das áreas em que o ExtFAT se destaca é no campo de armazenamento de mídia de alta qualidade. Com o aumento da popularidade de vídeos em 4K e 8K, bem como arquivos de imagem de alta resolução, o ExtFAT se torna essencial para dispositivos de armazenamento que precisam lidar com esses tipos de arquivos. Além disso, o ExtFAT é amplamente utilizado em dispositivos de armazenamento externo, como discos rígidos externos e unidades flash USB. Esses dispositivos são comumente usados para fazer backup de dados, transportar grandes quantidades de informações ou simplesmente expandir o armazenamento de dispositivos, como laptops e consoles de jogos. Por fim, é importante ressaltar a ampla compatibilidade do ExtFAT com diferentes sistemas operacionais. O suporte nativo do ExtFAT em várias versões do Windows e do macOS facilita a transferência de arquivos entre esses sistemas operacionais. Isso proporciona uma experiência de uso mais fluida, onde é possível compartilhar e acessar arquivos em diferentes plataformas, sem a necessidade de conversões ou ajustes. Para que possamos falar sobre os benefícios do exFAT em relação ao FAT32, podemos começar mencionando o seu suporte a arquivos maiores, já que o exFAT tem um suporte de tamanho bem maior em comparação ao FAT32, que, como já foi dito, o FAT32 é limitado a 2 teras e o exFAT permite partições de até 128 petabytes. Isso é muito útil se você estiver pensando em dispositivos de armazenamento em massa, como unidades flash USB, discos rígidos externos e cartões de memória de alta capacidade. Além disso, podemos falar sobre o seu suporte a arquivos maiores, que o exFAT permite armazenar arquivos individuais com mais de 4 gigas, superando a limitação do FAT32. Isso é útil para lidar com arquivos de vídeo em alta definição, imagens de disco e outros arquivos grandes. Por fim, para fecharmos a parte dos benefícios, podemos falar sobre o seu suporte a nomes de arquivo longo, já que o exFAT permite nomes de arquivos de até 255 caracteres, enquanto o FAT32 só permite um limite de até 8 caracteres para o nome do arquivo e 3 caracteres para a extensão. Isso oferece, de maneira imediata, maior flexibilidade na nomeação de arquivos e na organização de dados. Podemos agora falar um pouco sobre as vantagens do exFAT em relação a outros sistemas de arquivos. Primeiramente, podemos falar sobre a sua ampla compatibilidade, já que uma das suas principais vantagens é essa compatibilidade ampla com diferentes sistemas operacionais, como Windows, macOS, Linux e até mesmo dispositivos com como câmeras digitais,
consoles de jogos e smartphones. Isso significa que você pode usar um dispositivo formatado em exFAT em diferentes plataformas sem se preocupar com problemas de compatibilidade, sendo assim uma opção ideal para compartilhamento de arquivos entre sistemas operacionais diferentes. Além disso, podemos falar sobre a eficiência dos dispositivos de armazenamento portátil. O exFAT é particularmente adequado para dispositivos de armazenamento portáteis, como pendrives e cartões de memória, já que ele foi projetado para otimizar o desempenho e minimizar o uso de recursos desses dispositivos. Isso se traduz em tempos de acesso mais rápido, menor consumo de energia e menor desgaste dos componentes físicos do dispositivo. Além disso, o exFAT permite que você armazene arquivos grandes individualmente, sem as limitações de tamanho de arquivo encontradas no FAT32. Por fim, podemos falar sobre a facilidade da formatação do exFAT, já que a maioria dos sistemas operacionais modernos oferecem suporte nativo à formatação do exFAT em exFAT, permitindo que você formate seus dispositivos de armazenamento portáteis em poucos cliques. Isso é especialmente útil para usuários que não estão familiarizados com procedimentos complicados de formatação. Além disso, a formatação em exFAT não requer a alocação de espaço para metadados em comparação a NTFS, o que significa que você terá mais espaço de armazenamento disponível. Mas, como tudo não são coisas boas, o exFAT com certeza também tem as suas desvantagens. Para podermos falar sobre elas, podemos primeiro listar a menor eficiência em pequenos arquivos. O exFAT tem uma estrutura de alocação de arquivos otimizada para armazenar arquivos grandes. Isso significa que, em comparação com outros sistemas de arquivos, como o NTFS, o exFAT pode ser menos eficiente ao armazenar uma grande quantidade de pequenos arquivos. Isso ocorre porque o exFAT usa clusters, que são unidades de alocação maiores, o que pode resultar em desperdício do espaço quando se trata de arquivos pequenos. A sua segunda desvantagem que podemos listar é a sua vulnerabilidade a erros em caso de remoção inadequada. O exFAT é mais suscetível a erros e corrupção de dados se o dispositivo de armazenamento for removido de maneira inadequada. Por exemplo, se você desconectar um dispositivo exFAT durante a gravação ou transferência de dados, existe um risco maior de danificar a estrutura dos sistemas de arquivo ou perder dados. E perder também, os dois ao mesmo tempo. É importante sempre ejetar ou remover corretamente o dispositivo antes de conectá-lo para evitar esses problemas. Por fim, nós podemos falar da sua limitação na recuperação de dados, já que, em caso de corrupção do sistema de arquivo ou dessas perdas de dados, o exFAT pode ter limitações na recuperação, ao contrário de sistemas de arquivo mais robustos, como o NTFS. O exFAT não possui recursos avançados de recuperação de dados integrados, ou seja, se ocorrerem erros graves ou a estrutura do sistema de arquivos for comprometida, pode ser bem mais difícil ou até mesmo impossível recuperar os dados perdidos. Agradecemos pela atenção e, com isso, podemos concluir que o sistema de arquivos exFAT é uma opção conveniente para dispositivos de armazenamento removível devido à sua compatibilidade e suporte a arquivos grandes. Listamos suas vantagens e desvantagens e concluímos que ele é um ótimo sistema para poder usar.